Depois de mais de um ano investindo, estudando muito, renunciando um monte de coisa que eu gostaria de ter feito, aumentando meus aportes, errando, acertando, eu posso dizer que eu cheguei na marca de 15 mil reais investidos e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mostrar um pouco de como foi todos esses 12, eu acho que 14 meses investindo, o que eu fiz de errado, o que eu acertei e vou mostrar aqui pra vocês na prática a minha carteira de investimentos. Bom, se você chegou nesse vídeo, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafa, eu estou ali quase 14 meses tentando não ficar pobre e nesse canal eu vou mostrar um pouco da minha jornada e o que eu ando fazendo com o meu dinheiro e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Nesse vídeo a gente vai se aprofundar um pouco de como foi a construção da minha carteira e se você está interessado em saber um pouco mais sobre a minha história e o porquê de eu ter tomado a decisão de ter começado a investir, eu fiz um outro vídeo contando completamente como foi a minha história de vida até aqui. Se você se interessar, sinta-se à vontade de ir lá e depois voltar para esse vídeo. Muito se fala por aí que a gente tem 3 marcas para bater quanto investidores. A primeira delas são os 10 mil reais, a segunda os 100 mil reais e a terceira, o 1 milhão de reais. As pessoas costumam comentar que o primeiro milhão é quando a gente começa a ver realmente o nosso dinheiro trabalhando por nós. Mas o que poucos falam é que os primeiros 10, 15, 50 mil reais que você começa a investir, são eles que vão te prover um grande ganho de capital lá no futuro. Então uma das primeiras coisas que eu aprendi nesse começo foi que escolher bons ativos é importante sim logo no começo. Bom, chega de papagaiada e deixa eu te explicar qual foi minha estratégia e como eu comecei a investir na bolsa. Eu acho que o porquê que eu comecei a investir já ficou muito claro no outro vídeo que eu fiz pra vocês, mas o fator primordial que me levou a começar a poupar cada vez mais foi um simples fato de eu conseguir ter um pé de meia, ou melhor, ter uma liberdade financeira no futuro. Poder comprar o que eu quiser, na hora que eu quiser, comer o que eu quiser, e isso sempre me chamou muita atenção. E por conta disso, eu comecei ali em meados de abril de 2024, ano passado, a consumir mais conteúdos ali de investimento e realmente começar a fazer alguns testes. E foi através dos títulos do Tesouro Direto que eu comecei a criar coragem e entender um pouco sobre como funcionavam os ativos. Eu comecei comprando uma fração ou outra ali dos títulos do Tesouro Direto, fui estudando cada vez mais e fui dando passos pequenos em outros ativos, por exemplo, fundos imobiliários e ações. De primeiro momento, fundos imobiliários foi o que mais me chamou a atenção, pelo simples fato dele te pagar ali os aluguéis dos imóveis ou dos CRIs e dos CRAs mensalmente. E uma das coisas que mais me ajudou nessa trajetória de aprender sobre investimentos e começar a aportar cada vez mais foi eu simplesmente entender isso como um hobby e ter pessoas para conversar sobre isso também foi super importante. Eu acabei criando um grupo de WhatsApp com alguns amigos que também estavam começando a entender sobre bolsa de valores e investimentos e a gente até hoje conversa diariamente sobre os assuntos, sobre os aportes e isso acabou me criando um senso de comunidade que foi muito importante para eu manter constância mês a mês aportando. Bom, esse vídeo já tá ficando longo, né? Então já bora partir aqui para minha carteira para eu mostrar um pouco para vocês de como foi toda essa trajetória na prática e entender como que tá a alocação dos meus ativos. Beleza, essa daqui é a minha carteira de investimentos. Eu faço ela no consolidador de carteira do Investidor 10, o site gratuito aí para você utilizar também, acredito que vocês já conheçam. E bora ali para ver o nosso saldo aplicado. Então a gente, no caso eu, né? 15 mil reais, 771,51 centavos. Saldo bruto a gente tem 16.371 centavo. E a nossa valorização aqui de 3%, rentabilidade negativa. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima página ali, quando a gente for falar de rentabilidade, vocês vão entender um pouquinho do porquê que tá assim. E nessa parte aqui do patrimônio, a gente consegue entender como alguns meses foram bem tranquilos e foram meses que eu estava ali entendendo e consumindo, estudando cada vez mais os conteúdos para não fazer aportes ruins. E sempre que surgia ali uma oportunidade de um bônus ou algum dinheiro que apareceu ali do nada na minha vida, cara, eu já colocava ali como investimento. Isso acabou se tornando rotina pra mim, né? Eu nunca fui de ter, e a gente vai falar disso nos próximos vídeos, uma total controle sobre as minhas finanças. Eu até fiz algumas cagadas, eu até na verdade não deixei de investir por falta de dinheiro. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos e eu não me martirizo por isso, tá? Se eu tenho hoje aqui a carteira que vocês estão vendo de 16 mil reais, alguma das coisas que eu fiz aqui faz sentido. Então continuando,
a gente vê a evolução do patrimônio aqui, conforme for passando os meses, a gente foi aumentando e finalizamos o ano de 2024 com R$ 7.520 de patrimônio, né? Foi uma época muito simbólica pra mim, porque eu ali tava com uma meta super agressiva de conseguir pelo menos R$ 10 mil investidos naquele ano e acabou ficando pro ano seguinte, né? E foi em abril de 2025, nesse ano, que eu dei um salto ali na carteira, muito por conta de um grande aporte que eu consegui fazer nesse mês, e a gente foi pra marca ali de R$ 14.174. Beleza, e como tá a concentração de ativos, Rafa? Bora lá. Então, atualmente a gente tá com 42% em FIIs, 37% em ações, 12,5% em ETFs internacionais e 5% ali, 4% em criptos, e o restante são cagadas que a gente vai falar um pouquinho mais ainda nesse vídeo. A gente vai passar aqui por todas as classes dos ativos, mas eu não vou entrar a fundo em cada ativo ali em específico. A gente vai deixar isso para outros vídeos. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem entender o porquê que eu tenho certo ativo na minha carteira, que eu trago um vídeo aqui para vocês. Começando aqui pela parte de ações, estamos ali com uma valorização de cota de 2,91, valor total investido de R$ 6.209 e basicamente só ativos que você conhece, só ativos seguros, só ativos de bancos, energia, commodity. Então, nada muito arriscado, até porque eu já fiz ali alguns ajustes, já vendi algumas ações que no começo ali eu comprei e depois acabou não fazendo sentido estar na minha carteira. Bora passar aqui então uma a uma bem rápido. Petrobras e Vale com uma leve desvalorização, um momento de muita oportunidade pra gente estar melhorando o nosso preço médio. Bradesco ali com uma pernada de valorização incrível que fez ali muitos investidores sorrirem, né? Banco do Brasil em oportunidade também acabou caindo nesses últimos tempos. CEMIG, BR Partners é uma posição bem expressiva na minha carteira, um banco de investimentos que em breve eu trago um vídeo aqui no canal para falar um pouco mais sobre ele. Taesa, setor de energia. Unifique, setor de telecomunicações, Sanepar Saneamento e Atom 3, que é um ativo da Fictor Alimentos. Então, setor ali de agronegócio, muito bacana também. E a cerejinha do bolo, fundos imobiliários, estamos aqui com um valor total de quase R$ 7 mil investido, com uma valorização de 4%. O que a gente tem por aqui? Vamos lá. RZTR, maior posição aqui da carteira, comprei ele há muito tempo, bem barato. Um fundo imobiliário de terras agrícolas, tá? KNCR, fundo de papel. HSML, fundo de shopping, VRTA, fundo de papel, GGRC, fundo logístico, MXRF, o queridinho de todo mundo, tá na minha carteira também, XPLG, o fundo de logística da XP, WHGR, que é o novo MXRF, vou trazer um vídeo no canal também falando sobre esse fundo imobiliário que tá pagando mais de 12% ao ano, GARI 11, KNRI e BTHF, o antigo BCFF, que aliás foi o primeiro fundo imobiliário da carteira, tá? Passando aqui por criptomoedas, vamos lá. Criptomoedas eu comecei a investir provavelmente no começo desse ano, tá? Então não tinha nenhuma posição de criptomoeda, tava muito focado ali em criar uma grande parte da minha carteira de fundos imobiliários para conseguir ter esse fluxo de caixa chegando todo mês, para daí eu conseguir estar aportando. E essas são minhas posições, a gente tem ali R$ 676, com uma valorização de 4%, então eu tinha total investido aqui em criptomoedas só R$ 600, foi meus primeiros investimentos em criptomoedas, e eu priorizei colocar ali 90% do meu patrimônio de criptomoedas em Bitcoin, 5% em Ethereum e 5% em Solana. E isso daqui, né, são coisas da vida que a gente acaba fazendo e a gente acaba investindo e a gente depois não sabe o porquê, mas deixa pra falar disso depois ou a gente só finge que não viu. Na parte de ETFs nacionais, eu tenho 20 cotinhas de NASD 11, que é um ETF que eu comecei comprando aqui, mas posteriormente eu comecei a realmente enviar dinheiro para fora e comprar ETFs diretamente nos Estados Unidos, através do próprio Banco Inter mesmo, tá? Pela Global Account. Então, a gente tem R$ 2.000 aqui investidos, 5% de valorização de cota e 3 ativos para comentar aqui. IVV, TFLO e SPHD. IVV é aquele fundo bem famosinho que provavelmente vocês conhecem, que replica o índice das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. TFLO
FLO é um ETF basicamente de renda fixa que te paga um rendimento mensal ali. E o SPHD é o índice das 500 maiores empresas pagadoras de dividendo dos Estados Unidos. E agora a gente vai para outra parte aqui da carteira que também foi totalmente um erro, mas na verdade que me ajudou muito a entender como funcionava o mercado exterior, que é a ação da Nvidia, que eu acabei comprando uma fraçãozinha de uma ação no ano passado justamente para entender como que era, e eu acabei comprando num preço muito alto. Aliás, eu só tô esperando ela sair aqui da desvalorização para eu acabar vendendo ela e investindo um desses ETFs internacionais que eu tenho aqui hoje, que fazem muito mais sentido para minha carteira. Não pretendo começar a comprar stocks. A minha estratégia para investir no exterior não é fazer stock picking, por isso que eu quero focar bastante nos ETFs. E a parte de tesouro direto e renda fixa está vazia, mas eu vou explicar isso em outro vídeo para vocês. Beleza, essa é a divisão da carteira. Sim, ela está desbalanceada para fundos imobiliários, ela vai continuar desbalanceada para fundos imobiliários, inclusive eu pretendo chegar até 50% ali da carteira em fundos imobiliários, até que eu alcance pelo menos ali os 25, 35 mil reais investido. E agora bora falar um pouco sobre a rentabilidade que eu comentei ali com vocês e como que anda a rentabilidade dessa carteira, né? Como vocês podem ver, a rentabilidade no começo de uma carteira é bem difícil. Começou a contabilizar aqui em novembro, dezembro vocês viram ali que a rentabilidade ainda estava negativa. Eu fechei o ano de 2024 com menos 16% de rentabilidade. Porém, esse ano as coisas já começaram a melhorar. Os fundos imobiliários começaram a valorizar. As ações que eu tinha comprado também deram uma boa valorizada. Fui recebendo dividendos, o que é responsável dessa grande parte do aumento da rentabilidade da carteira. E em janeiro ali chegamos perto de 0,5% negativo, fevereiro já com uma rentabilidade positiva, março com uma rentabilidade incrível de 10%, abril 4%, maio 3% e em junho acredito que vai fechar ali em torno de 1%. Vamos ver como é que fica até o final desse mês. Passando aqui agora pela parte de proventos, o que pode animar ou desanimar bastante os investidores iniciantes. No meu caso, realmente me animou muito. A partir do momento ali que eu comecei a receber, em junho do ano passado, ali, meus 14 centavos de dividendos, eu já comecei a entender que, cara, aquilo ali realmente poderia se multiplicar. E com esse pensamento, eu fui aumentando meus aportes e a gente vai vendo mês a mês aqui o aumento dos dividendos pagos. E lembrando, são rendimentos isentos de imposto de renda até então, né? E que caem direto ali na sua conta para você reinvestir. Em agosto ali, 14 centavos, em setembro, 1,74, outubro, 5,3, novembro, 1,60 e em dezembro ali, R$ 32,92, o que me deixou muito feliz e ali eu comecei a realmente entender que, cara, o que eu tava fazendo realmente tinha futuro. E isso poderia me trazer diversos frutos no futuro. Fechamento do ano, então, R$ 41,71 e o começo do ano já começa muito bacana de dividendos, R$ 44,65. Fevereiro ali a gente teve uma queda, lembrando que aqui eu tô mostrando da carteira inteira, tá? Já já a gente vai ver a evolução só de fundos imobiliários. Fevereiro, R$ 35,43, março, R$ 76,97, abril, 53, maio, 92 e o recorde da carteira, R$ 113. E esse marco aconteceu ali, né, batendo a meta de R$ 100 de dividendos mensais, justamente um ano depois de eu receber 14 centavos em junho do ano passado. Cara, isso me animou muito, me anima hoje e é por conta dos dividendos que eu continuo investindo diariamente. Bom, essa é a minha carteira, pessoal. Eu acho que não tem muito o que eu mostrar nesse vídeo, até porque ele pode ficar até um pouco longo demais, já ficou longo demais, eu até peço desculpas pra isso, eu tô aprendendo ainda como fazer os vídeos aqui pra vocês, mas agora vamos falar um pouco sobre as metas da minha carteira. Vocês veem aqui que eu tô com 16 mil reais e quais são as próximas metas, né? A gente já alcançou ali 100 reais de dividendos mensais, quais são os próximos passos? E agora? A gente bateu 10 mil reais, e agora? Um monte de gente fica maluca pensando nisso. Cara, basicamente é traçar novas metas. E eu vou falar aqui pra vocês quais são as minhas metas, não só de investimentos, mas como de vida. Vamos começar pelas minhas metas de investimento, que na verdade vai tangenciar todas as outras metas pessoais e da vida profissional. Primeira delas, alcançar 35 mil reais ainda esse ano investidos aqui na carteira. Uma meta bem desafiadora, envolve aumento de renda, envolve profissionalização, mas eu tô confiante que vou conseguir, tenho um plano para isso, é uma meta totalmente alcançável e vai dar bom. E a segunda meta de investimento é alcançar 300 reais de dividendos mensais.
É uma meta super desafiadora também, acredito que não vamos conseguir esse ano, acredito que pro ano que vem é uma meta totalmente alcançável, mas é isso, tenho um plano também, vou continuar realizando meus aportes e vai dar bom novamente. E agora falar um pouco sobre as minhas metas pessoais e que vão me fazer levantar da cama e continuar investindo, continuar vivendo a minha vida. Eu anotei aqui 3 principais metas que vão me ajudar a bater as metas financeiras também. A primeira delas é alcançar constância em poupar 30% da renda mensal para investimentos. Hoje em dia não é todo mês que eu consigo realmente colocar 30% ou até mais do que isso da minha renda e nos investimentos. Então por isso que eu quero começar a me organizar melhor para ter sempre esses 30% da minha renda para realizar os aportes. A segunda meta é começar realmente a produzir conteúdo na internet. E se você tá vendo esse vídeo, já está acontecendo. Já me segue no TikTok que eu tô postando mais alguns vídeos sobre lá. E aqui no YouTube vou começar a estar trazendo cada vez mais conteúdos sobre a minha jornada, sobre novidades do mercado, sobre o que eu ando fazendo com o meu dinheiro e atualizações da carteira e o que mais eu for fazendo com o meu dinheiro. Então, essa foi a segunda meta. E a terceira meta pode parecer bullshitagem, mas na verdade é muito importante, que é cuidar cada vez mais de mim. É ter tempo livre fora da tela, é cuidar da minha alimentação, é cuidar do meu corpo. Vocês podem achar que não, mas isso influencia demais nas nossas decisões financeiras. Bom, essa foi um pouco da minha carteira e um pouco da minha jornada de investimentos aí nesse 1 ano, mas agora eu quero que você me diga que ponto você tá da sua jornada. Você já tem dinheiro investido? Você está começando a pensar em investir? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler tudo depois. Se você gostou de conhecer minha carteira e entender o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, já se inscreve aqui no canal que eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E deixa aí nos comentários, não esquece de deixar aí nos comentários se você curtiu, o que você achou de estranho na minha carteira, o que você faria de diferente, que eu vou estar lendo tudo e quem sabe eu trago num próximo vídeo. Valeu, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.